Muito bem, senhores italianos e senhoras italianas, sejam bem-vindos à nona aula do curso prático da Cidadania Italiana 2017. Estamos já na nona aula e eu quero agradecer a todas as mensagens de carinho que vocês têm me enviado em relação à publicação dos vídeos, não só no YouTube, mas também na nossa página do Facebook. Muito obrigado por todos vocês. Eu estou procurando, né? Vocês sabem, como eu estou gravando um vídeo por dia, eu tenho a gravação do vídeo, eu tenho também todas as coisinhas que eu tenho que fazer, então pode ser que demore alguns dias para que eu responda todas as dúvidas na nossa página, no blog minhasaga.org, mas continuem deixando as mensagens, eu só peço um pouquinho de paciência, caso eu não tenha ainda respondido sua dúvida, e lembre-se também que pode ser que eu não tenha respondido a sua dúvida, porque ela já consta numa das aulas. Então se você está chegando agora neste curso, siga desde a primeira aula, desde a primeira lição, que é importante porque está sendo criado e gravado em uma sequência lógica, tá bom? Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre o apostilamento de Haia, porque eu já sabia que existiam algumas dúvidas recorrentes, algumas dúvidas que são bastante frequentes até, desde que o apostilamento surgiu. Algumas dúvidas também surgiram junto. No Brasil, vocês sabem, não só no Brasil, mas quando a gente se lida com burocracia, nada é fácil, não é verdade? Então vamos lá. A primeira dúvida é em relação ao apostilamento em outros estados. O que significa isso? Por exemplo, o pessoal de São Paulo gasta R$ 97,00 em uma apostila, enquanto o pessoal de Belo Horizonte, o pessoal de Minas Gerais, gasta R$ 36, R$ 37,00. Por quê? Boa pergunta. Tem coisas que só a Filco faz pra gente. Não dá pra saber o porquê. Por que o procedimento, por que um cartorário em São Paulo que gasta o mesmo tempo e a mesma energia para fazer o apostilamento no documento, ao mesmo tempo e energia que outro cartorário em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, em Brasília, etc., gasta, por que este cobra 3 vezes mais? Nunca saberemos, porque é assim. Então, quando surgiu essa tabela de preços tão dispar, né, tão absurda entre um lugar e outro, as pessoas começaram a questionar o seguinte: ok, se eu sou de São Paulo e é este absurdo, eu vou apostilar em outro lugar. E essas pessoas começaram a apostilar em outros estados do Brasil. E aí, naturalmente, apareceu esta dúvida: o que significa apostilar em outros estados? Isso traz algum tipo de consequência para o meu processo de reconhecimento? Pode trazer. O apostilamento em outros estados pode influenciar o seu pedido de não renúncia. Por quê? Porque quando o oficial italiano pensa na não renúncia, ele foi treinado, quando ele foi treinado, obviamente, para mandar o pedido de não renúncia para todos os consulados onde o requerente e os seus ascendentes viveram ou passaram. Este é o objetivo da não renúncia, é certificar o funcionário público italiano que nem o requerente nem os seus ascendentes, pelos locais onde eles passaram, jamais nestes locais tenham renunciado à cidadania italiana. Então, por exemplo, quando existia a legalização consular e você era de São Paulo e legalizava seus documentos em Brasília ou em Belo Horizonte ou em Porto Alegre, o comune italiano mandava a não renúncia para o lugar onde você legalizou seus documentos, no caso São Paulo, mas também se por um acaso você tinha uma certidão do seu pai de Belo Horizonte, do seu avô de Porto Alegre, a não renúncia também era pedida para esses lugares. Em relação ao apostilamento, a lógica continua a mesma. Se você é de São Paulo, todos os seus documentos são de São Paulo, e você apostilou em Brasília, por exemplo, o oficial entende que você reside em Brasília, ou você passou por Brasília, você tem alguma ligação com Brasília. Caso contrário, por que você não apostilou os documentos em São Paulo? Você pode até discutir com o oficial, dizendo, não, mas é porque São Paulo é caro e tal, só que se ele seguir estritamente as regras, ele tem que pedir a não renúncia também para o lugar onde você apostilou. Isso sempre vai acontecer? Não. Mas lembre-se, se você está seguindo esse curso desde o início, você tem que colocar lá na sua cabeça, pega um papel e escreve: oficial cretino. Lembre-se sempre que você pode cair no comune do oficial cretino. E o oficial cretino vai dizer: opa, mais uma vantagem aqui para que eu possa dificultar a vida desse cidadão. Se ele legalizou em outro estado, eu vou pedir a não renúncia também para lá. Aí você pensa, ok, o que isso me influencia na prática? Por exemplo, hoje,
Início de 2017. Pode ser que você esteja vendo esse vídeo em outra situação, em outro momento. Mas, na verdade, desde meados de 2016, já há algum tempo, eu posso dizer praticamente há um ano, mais ou menos, as não renúncias do Estado de São Paulo, do Consulado de São Paulo, têm demorado entre 15 e 30 dias. Eu vou colocar 30 dias, que é um tempo bacana. Às vezes demora 10 dias, nós já recebemos em 8, mas enfim, vamos colocar 30 dias. E em Brasília, se você apostila os seus documentos em Brasília, seus documentos todos em São Paulo, Brasília tem demorado até 90 dias. E isto não é, infelizmente, uma exceção. A maioria das não renúncias do Consulado de Brasília tem demorado entre 60 e 90 dias. Aí vamos fazer a seguinte pergunta. Vale a pena correr este risco? Aí você me fala, vale porque os custos são muito diferentes, Fábio. Então vamos fazer conta? Se você por um acaso fica 60 dias a mais na Itália por causa da não renúncia, por exemplo, tá? Se a gente usando esse mesmo critério aqui, ó, dos 30 e dos 90. Então aqui a gente tem uma diferença de 60 dias, ou seja, seu processo demoraria mais 60 dias. 60 dias na Itália, gastando 5 euros por dia, e eu estou sendo extremamente generoso, porque aqui a gente está falando de alimentação, a gente está falando de transporte, a gente está... Mas enfim, digamos que você não saia de casa nesses 60 dias, fique lá só comendo macarrão com atum e tomando água. Você vai gastar entre mais ou menos 5 euros por dia, que são 300 euros em 60 dias, o que dá mais ou menos R$1.100. Se você economiza R$60 em cada documento, imaginando que custa 40 em Brasília ou Minas Gerais e 100 em São Paulo, a gente está falando de R$60 por documento. Se você tem 9 documentos, você vai ter 18 apostilamentos, como você aprendeu na última aula. A gente está falando então aqui de R$1.080. Ou seja, você me diz, espera aí, Fábio, se eu vou gastar 1.100 na Itália e eu estou economizando 1.080, é praticamente a mesma coisa. Aqui a gente já podia parar e falar, se é a mesma coisa, não corra este risco. Só que aqui tem um outro detalhe, que eu nem levei em consideração. Você tem o permesso de sojourno, porque se passar de 90 dias você vai ter que fazer o permesso de sojourno e outras coisas. Aí a pergunta final, quanto custa a sua tranquilidade? Quanto custa... Porque eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Você está num país que não é o seu, falando uma língua que não é sua, independente do quão bem você fala a língua italiana, mas fazendo um processo burocrático que por si só já causa uma série de situações, psicologicamente falando. Você está fora do seu país, você está ali, você está vivendo uma vida nova, de repente você saiu da sua zona de conforto, você está fazendo uma série de coisas, você está fazendo algo novo. E qualquer coisinha acaba sendo muito maior. Às vezes uma coisa que nem é tão impactante acaba se tornando algo muito maior. Então, vale a pena? Vale a pena? Quanto custa a sua tranquilidade? Então, esta era a primeira pergunta. Não, repito, pode ser que o comune onde você vai fazer o seu processo não peça a não renúncia para outro consulado, porque ele entende exatamente que o fato da apostila ter sido feita em outro lugar, no Brasil você pode fazer em qualquer lugar e dane-se. Porém, eu precisava responder isso, deixar isso registrado publicamente, para que se por um acaso você caia num comune que isto aconteça, você vai poder falar, bom, o Fábio havia pelo menos indicado que isso podia acontecer. Então eu vim consciente à Itália. Caso você escolha não apostilar os documentos no estado e em outro lugar, você já vai vir à Itália sabendo que esta situação poderia e pode acontecer. Tá bom? Bom, a segunda dúvida em relação à firma do tabelião. O que isso quer dizer? Muita gente está me perguntando, Fábio, quando eu pego a certidão, lá, minha certidão de nascimento, ou de casamento, ou de óbito, em cada cartório, estas certidões, elas precisam vir com a assinatura do tabelião, com a firma do tabelião, a tal da assinatura reconhecida? E aqui é o seguinte, a gente precisa entender que existe um troço chamado CENSEC, que é essa Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados. Se você colocar CENSEC, já vai aparecer o site desse negócio aí. O que é o CENSEC? Ele é um lugar que concentra as informações de funcionários de cartório de todo o Brasil, tá? A grosso modo, tá? É mais ou menos isso. O que acontece?
Então, existem duas possibilidades aqui. Situação A, se o tabelião, digamos que você pegou a certidão de nascimento do seu pai, sei lá, no interior qualquer, de qualquer estado do Brasil. Se este tabelião, se essa pessoa que assinou, que emitiu esse documento para você, ele tem essa assinatura dele registrada neste órgão que eu falei, nesse tal de SENSEC, você não, e você vai apostilar num outro lugar, porque se estamos falando aqui o seguinte, se você tem certidões do interior, qualquer lugar que não sejam as capitais no Brasil, você não pode apostilar neste momento os documentos nesses lugares, porque neste momento somente cartórios das capitais estão apostilando. Então veja, mais uma vez, ilustrando o meu caso, como eu falei em algumas aulas anteriores. O meu avô nasceu em Fernando Prestes, no interior de São Paulo. Eu não posso apostilar o documento, já pedir esse documento apostilado em Fernando Prestes, porque como é um cartório do interior de São Paulo, eles não podem apostilar no momento. Então eu tenho que pegar, se eu fosse fazer meu processo hoje, eu ia pegar essa certidão do meu avô e eu teria que apostilá-lo em algum lugar de São Paulo, em algum cartório da cidade de São Paulo que esteja apostilando. Aí quando eu chego com esse documento neste cartório que eu vou apostilar, eles vão verificar se a assinatura do tabelião lá de Fernando Prestes conta neste SENSEC, sei lá o quê. Se constar, eles conseguem fazer o apostilamento. Ok? Se não é cadastrado, eles não vão conseguir fazer o apostilamento, ele não existe o tal do sinal público neste caso, ele não vai conseguir fazer. Então, o que eles vão fazer? Olha, eles vão devolver o documento para você dizendo, olha, nós não conseguimos, nós não temos a assinatura da pessoa que emitiu essa certidão para você, então por gentileza entre em contato com eles, tal. Eu acho que dificilmente um cartório vai querer entrar em contato, enfim, a gente sabe como funcionam os órgãos públicos no Brasil, embora o cartório não é um órgão público, mas enfim, é como se fosse. O que eu recomendo então neste caso para você, meu querido, magnânimo e maravilhoso aluno ou aluna do curso prático? Solicite todos os documentos com as firmas reconhecidas. Principalmente se nós estamos falando de cartórios do interior e não das capitais. Por quê? Porque sempre é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Cada reconhecimento da firma, eu não sei quanto custa sinceramente, eu acho que é 5 ou 6 reais. O último reconhecimento que eu fiz, eu gastei, se eu não me engano, R$5,40, algo do gênero. Eu acho que vale a pena você gastar esse pouquinho a mais, mas ter a certeza de que quando você for apostilar seus documentos, eles não vão ser recusados pelo cartório onde você vai fazer este apostilamento, tá bom? Bom, próxima dúvida, a firma do tradutor. É a mesma situação, só que aqui muda e não é mais aquele tal de SENSEC, aquela coisa lá. É o seguinte, imaginemos que você mora em São Paulo, ou mora no Rio, ou mora em qualquer lugar. E você manda os seus documentos para o tradutor vai fazer a tradução juramentada deles e você precisa então, depois que chega as traduções, como você aprendeu na aula sobre isso, você vai pegar a certidão original, mas a tradução vai levar a um determinado cartório. Esse cartório, em relação aos documentos brasileiros, vai fazer o que eu acabei de te falar, vai verificar se existe lá no SENSEC a firma do tabelião e ele vai verificar se o tradutor tem a firma aberta neste cartório que você está indo apostilar. Se o tradutor tiver a firma aberta neste cartório, você não precisa do reconhecimento da firma dele, porque automaticamente a pessoa responsável pelo apostilamento já vai ver que aquele documento, que aquela pessoa tem a firma aberta ali e não vai precisar reconhecer absolutamente nada. Por outro lado, é a mesma situação. Se o tradutor não tem a firma aberta naquele cartório, você precisa reconhecer a firma do tradutor num cartório onde ele tem a firma aberta. Então a recomendação aqui qual que é? Quando você levar os seus documentos, entrar em contato com o tradutor, já pergunte a ele, 1, onde ele tem firma aberta, e 2, se onde ele tem firma aberta já está apostilando. Porque você já faz uma viagem única. Perfeito? Combinado? Entendido? Muito bem, próxima dúvida. A autenticação da CNN. A CNN é um documento emitido online, então existe muita confusão, porque ela não tem carimbo, ela não tem assinatura, você simplesmente entra no site do Ministério da Justiça, imprime aquele papel e olha para aquele papel e diz, pô, será que isso é válido para alguma coisa?
Bom, quando eu estive no cartório do Tatuapé, como você viu no vídeo da aula anterior, a Aline me disse o seguinte: Fábio, não é necessário apresentar a autenticação da CNN, que é feita online, é feita também no momento que você pede a CNN, você pode autenticá-la. Não, pra gente não precisa. A única coisa que eu preciso é que esse documento seja o máximo recente possível. Se puder, não passe de 30 dias da emissão da CNN até o apostilamento dela. Quer dizer, aí você tem que passar pela tradução e o apostilamento. Por quê? Porque eu consigo, eu mesma, funcionária do cartório, entro no site do Ministério da Justiça, verifico a autenticação dela e então faço o apostilamento da CNN. Alguns cartórios não estão fazendo isso. Tá? Alguns cartórios estão exigindo que o documento passe por um cartório qualquer para que seja feito um troço chamado materialização, ou isso, na verdade, existe desde a época da legalização. Muitos cartórios não sabem como lidar com documentos públicos emitidos no Brasil. No caso desses documentos online, eu estou falando, tá? E, por exemplo, quem é de São Paulo, como eu, sempre soube que você bastava, bem na época, eu estou falando de muito tempo atrás, você pegava a CNN, levava no 27º cartório, junto com seus outros documentos, lá a gente fazia o reconhecimento de firma de todos os documentos para levar então para o consulado. Depois de um tempo, o consulado de São Paulo já não exigia mais a autenticação da firma na CNN, porque eles mesmos, bastava você levar a CNN, mas a autenticação. Só que mesmo assim, mesmo o consulado dizendo que não precisava de nenhum reconhecimento, de nenhuma firma, nada neste documento, ainda assim tinham pessoas que não entendiam e achavam que era necessário. Então pode ser que o cartório onde você vai fazer o seu apostilamento não entenda bem que não é necessário nenhum outro tipo de situação que não seja a própria certidão. Agora, mais uma vez, o que eu recomendo, tá? Que você autentique, imprima essa autenticação e leve junto no cartório em 2 folhas, a folha da CNN e a folha da autenticação. Se por um acaso o oficial do cartório falar, olha, mas eu preciso da autenticação, você fala, tá aqui. Ou seja, pecando mais uma vez pelo excesso, tá aqui, olha, preciso disso. E se por um acaso ele falar qualquer outra coisa, você fala, você poderia, por gentileza, entrar no site do Conselho Nacional de Justiça e verificar, porque houveram alterações, atualizações em relação aos procedimentos da apostila agora em dezembro de 2016. Você poderia dar uma olhadinha para ver se realmente isso é necessário? Eu tô falando isso para vocês porque eu já peguei várias CNNs depois do apostilamento que elas só estavam com a folha da CNN. Esse negócio de materialização, esse negócio de imprimir a autenticação nunca foi necessário. Pelo menos eu já peguei pelo menos umas 20 desde que as apostilas começaram e todas elas foram apresentadas aos respectivos comunes e não tiveram nenhum tipo de problema, tá bom? Próxima dúvida. Fábio, o que eu faço com certidões previamente legalizadas? O que isso quer dizer? Familiares apresentaram os documentos no comune antes, em algum momento, e a pessoa está querendo ir neste mesmo comune agora com os documentos apostilados. E aí ela está perguntando o seguinte, mas como que eu faço? Se eu posso usar a mesma documentação dos meus familiares, eu posso, e eles já estão já são legalizados pelo consulado, porque na época existia a legalização, como que eu faço agora? Primeira coisa que você precisa fazer é conversar com o oficial do comune para saber se é possível aproveitar uma documentação previamente entregue. Eu vou deixar até aqui em cima, vai aparecer um cartãozinho aqui no começo, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, de um vídeo que já existe aqui no canal do YouTube sobre como aproveitar processos familiares. Nem sempre isso é possível, ok? E se for possível, você tem que obrigatoriamente conversar com o oficial desse comune para saber se esta documentação ainda está disponível. Uma vez que ela seja disponível, o oficial entenda que você pode sim apresentar a documentação complementar, ou seja, imagine que o seu primo fez o processo, então ele apresentou as mesmas certidões do bisnono, do nono e o casamento do avô, porque vocês têm essa mesma linha, e só vai mudar a partir da certidão do seu pai, que é diferente do pai do seu tio, obviamente, e as suas próprias certidões. Primeiro,
Não existe opção entre legalização e apostilamento atualmente. Se já existe lá documentos legalizados e você vai levar os seus documentos agora, eles obrigatoriamente vão ser apostilados. E não se preocupe em relação ao oficial ficar confuso porque lá era legalizado e depois apostilado. Todos os oficiais italianos, todo funcionário público italiano, ele passa por treinamentos constantes. Ele sabe que uma vez que entrou o apostilamento do Brasil, ele não pode mais pedir documentos legalizados. A gente não consegue legalizar mais documentos. Este é o teor do acordo da Convenção de Haia, que o apostilamento ele substitui as legalizações. Ok? Então fique tranquilo em relação a isso. Outra coisa, Fábio, peraí, e se eu pedir pro cartório apostilar, fazer uma apostila só, pegar o documento original, pegar a tradução, juntar tudo lá e fazer uma única apostila igual era feito no consulado italiano, isso é possível? Não. Não é possível. Mudou o procedimento, agora é diferente. Um documento brasileiro é uma apostila, a tradução é outra apostila. Aí aqui está existindo também uma grande dúvida que é o seguinte: Fábio, mas acontece que eu ouvi falar de um primo do parente do papagaio do meu filho que viu na rede social do MySpace / Facebook / Orkut que em todos os comunes italianos estão ignorando e não aceitando os documentos porque eles acham que a apostila tinha que estar colada, grudada, comprovada, carimbada, como diria o Raul Seixas. Isso, gente, não, isso é uma grandíssima de uma balela. Por quê? Não é o oficial do comune italiano, ou de uma cidade espanhola, ou de uma cidade holandesa, ou de uma cidade americana, ou de uma cidade de onde quer que seja, que escolhe o formato do documento que ele recebe. Isso é muito importante que você entenda. Quando você ouve alguém dizer, olha, todos os comunes italianos estão refutando os documentos apostilados no Brasil porque eles não estão de acordo com o que a legislação italiana define. Primeiro, existem vários erros nessa afirmação. Primeiro deles é o seguinte: todos os comunes é muito comune, ou seja, ninguém, eu posso te garantir que nem o primeiro-ministro da Itália, nem o presidente da República, nem o Papa conhece como funcionam os 8.500 comunes que existem na Itália. São 8.500 cidades. Então ninguém pode dizer todos os comunes. Essa generalização já não pode existir. Segundo, repito, não é o oficial que escolhe como ele vai apresentar. Porque se a Colômbia faz a legalização dos documentos de uma forma, a Argentina faz de outra e o Brasil escolheu fazer de outra, este oficial ele já sabe que cada país tem o seu modelo, porque ele recebe uma circular lá de Roma, do Ministério, que é responsável pelos consulados no Brasil e assuntos estrangeiros, que é o Ministério degli Affari Esteri, e ele recebe uma circular com um modelo que é aplicado no Brasil. E o link do consulado, por exemplo, italiano em São Paulo, ou da embaixada em Brasília, e até mesmo o link do Conselho Nacional de Justiça. E lá ele vê e fala, nossa, como já aconteceu nos comunes onde eu trabalho, que nós sentamos com os oficiais e a gente começou a dar risada. Falei, por quê? Por que o Brasil escolheu fazer deste adesivo ridículo que pega um documento inteiro? E aí a minha resposta para ele, sabe qual foi? Para cobrar mais da gente. Porque no Brasil, o brasileiro tem que pagar muito porque a gente tem que sustentar um Estado e que nós não vamos entrar na política neste curso, ok? Então, não se preocupe com o que você anda ouvindo falar. Até porque se você seguir este curso até o final, você vai entender que você precisa entrar em contato com o oficial do comune antes de você ir para lá e de preferência mandar os documentos para análise dele. Tá bom? E aí ele vai te dizer se isso é possível ou não é possível, se os seus documentos têm algum problema ou não tem algum problema. Mas eu gostaria que ficasse muito claro que oficial de comune, seja na Itália, seja em qualquer outro lugar do mundo, não escolhe como ele quer receber os documentos apostilados no Brasil. Ele simplesmente segue a regra que o Brasil estabeleceu. Ponto final. Simples, ponto pacífico. Tá bom? Próxima dúvida nenhuma. Na verdade, essas eram as dúvidas que nós tínhamos. Eu gostaria de relembrá-los que muitas destas dúvidas que foram respondidas aqui e algumas outras que talvez eu não tenha respondido estão na página 43 do Sagabook 2017. Se você ainda não baixou,
você vai ver que tem um link aqui na descrição deste vídeo, se você estiver vendo no Facebook. Se você estiver vendo no YouTube, você desce um pouquinho a tela, você vai ver aqui na parte de comentários. Se você tiver, por exemplo, no seu tablet ou no seu celular, você clica no ícone, numa setinha para baixo, logo abaixo do nome do vídeo, vai abrir mais informações e ali tem link para esta aula. Você clica ali e você vai então para a página da minhasaga.org, onde você vai encontrar a página desta aula. Lá você vai encontrar o Sagabook 2017, caso você não tenha baixado ainda. Vai encontrar o mapa mental que nós estamos utilizando para nos guiar em relação ao longo deste curso. E você vai poder também deixar qualquer dúvida em relação a esta aula. Peço mais uma vez para todo mundo, sempre deixem as dúvidas de cada aula na página respectiva. Não deixe, por exemplo, dúvidas sobre apostilamento na página que eu falei sobre tradução, porque isso acaba confundindo, não só para que eu não consiga responder todo mundo, mas acaba de repente confundindo um outro aluno que não esteja entendendo o que queira, por exemplo, falar sobre tradução e encontra lá uma dúvida sobre apostilamento. Então, se a gente conseguir reunir todas as dúvidas em cada uma das páginas, tudo vai ficar muito mais organizado. E não posso deixar de te lembrar, caso você ainda não tenha clicado em gostei nesse vídeo, eu recomendo que você sempre faça isso no começo dos vídeos. Clique em gostei, compartilhe nas redes sociais, caso você não seja inscrito ainda no nosso canal do YouTube, clique aqui embaixo no meu rosto para se inscrever e a gente se vê amanhã na próxima aula do Curso Prático da Cidadania Italiana 2017. Um grande abraço!